Foi um fato que se deu um dia, se abriu, o primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu há tanto, faz tanto, imagine. Eu devia de estar com uns 14 anos, se... Tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso. O senhor viu. Hoje, lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo, verdade, que se chama no sertão. É uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira. Rosmes, depois o senhor vá, verá, pois naquela ocasião já era quase do jeito. O de Janeiro, dali abaixo meia légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai, formam uma esquadria. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende de largura as 30 braças. Quem quer bandear a cômodo o São Francisco, também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto, mais alto, onde não dá febre de marisia. A descida do barranco é indo por a pique. Melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada que se jogava no São Francisco a fim de ir, baía abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola, eu ia todos os dias e esperava por lá naquele parado, raro que alguém vinha. Mas eu gostava, queria novidade quieta para meus olhos. De descer o barranco me dava receio, mas espiava as cabaças para a boia de anzol, sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu de couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele e que moravam num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo, e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarim, Os Porcos, existe de se ver, menos longe daqui, nos Gerais de Lassance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu, e continuou explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz este ano não plantou porque enviuvou de morte de minha tia. Assim parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz. O senhor veja. Mas eu olhava esse menino
com um prazer de companhia como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve, muito aprazível. Porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola. Aí tanto, mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava já comigo. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavacadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, a pipada passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados, esmartes olhos, botados verdes de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também da laia da gente, foi remando. Bom aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras e é rio cheio de bichos cágados. Se olhava a lado, se via um vivente desses, em cima de pedra, quentando o sol, ou nadando descoberto e exato. Foi o menino quem me mostrou, e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito à régua regulado. As flores, ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo. Porque se estava no mês de maio, digo, tempo de comprar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou, nhambu, e periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê? Aquele menino, como eu ia poder deslembrar. Um papagaio vermelho. Arara for, ele me disse,
E que? O Araçari perguntava. Ele, o menino, era dissemelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas aciado e forte. Assim se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível. O senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa, nem amarrotado nenhum, não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas com pouco chegávamos no do Chico. O senhor surja. É de repentemente aquela terrível água de largura, imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar, sem espera, no corpo de um rio grande. Até pelo mudar. A feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de janeiro quase só um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu pedi ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou em descanso de paz. Mas sério naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro com uma palavra só, firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro obedeceu. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta, traiçoeira. O rio é cheio de baques, modos moles, de esfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não pensei nada. Eu tinha o medo imediato e tanta claridade do dia. O arrojo do rio e só aquele estrape e o risco extenso d'água de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não afundar e aí ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso, e o canoeiro me contradisse. Esta é das que afundam inteiras, é canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura, o ódio que eu quis. Há tantas canoas no porto, boas canoas boiantes, de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? Doí de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito. Afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno. Eu vi o rio. Via os olhos dele, produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou. Mas não estava remoqueando. Não pude ter raiva.
Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu: Costumo não. E passado o tempo de um meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter. Ao que meio pasmei. Ainda ele terminou: Meu pai é o homem mais valente deste mundo. Aí o bambalango das águas, a avançação enorme, roda a roda, o que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio. Aquele daquele dia.